Um outro assunto polêmico que vem sendo bastante discutido nas últimas 2 semanas e que também foi tema do programa Cá Pra Nós da RTC, no T5, viu? Dessa sexta-feira, comigo, Josival Pereira e Fernandinha Albuquerque, traz um assunto que é palpitante. A PEC das praias. Segundo o governo federal, proposta de emenda à Constituição dificultaria o acesso da população ao mar e também favoreceria a especulação imobiliária. Bom, mas para entender mais desse fato, na prática, como funciona, eu converso agora aqui ao vivo no estúdio com um advogado especialista em direito imobiliário, Jadismar Figueiredo. Vem cá, Jadismar, para a gente conversar e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, um prazer tê-lo aqui, vamos sentar. Me conta as suas impressões sobre essa PEC. Como é que ela vai funcionar? Então, bom dia Gerardo, bom dia a todos. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição, Sim. Em que revoga o inciso 7 do artigo 20. E esse inciso, ele diz que pertence à União os terrenos de marinha. E a PEC, ela vem com a pretensão de revogar esse inciso. E aí, com a PEC, esses terrenos de marinha, eles poderão passar a ser de propriedade dos estados, do município ou da propriedade privada. Ou seja, aqueles terrenos que estão em frente às residências, que são à beira-mar, que não tem rua, que, como acontecia lá em Camboinha, Formosa, Bessa, nessas praias todas, que tinha áreas em frente aos imóveis que eram cercadas, às vezes com muro, às vezes apenas uma cerca, e que foram removidos em função da legislação ser colocada realmente em vigência, vamos dizer assim. Isso causou muitas controvérsias, brigas, judiciais inclusive. E agora está se voltando oficialmente, se for aprovada a PEC, né, a questão de se poder comercializar, quer dizer, oficializar a titularidade desses espaços para os privados, não é isso? Exatamente. A PEC, ela privatiza essas áreas e aí a preocupação de alguns especialistas é que com essa privatização dificulte o acesso da população às praias. A PEC não está explícito que ela vai cercar a praia, Sim. Mas ela pode cercar o terreno. E aí a preocupação é que com esses terrenos que podem ser cercados com muros, com cercas, possa vir a dificultar o acesso da população à praia e pode interferir também no ecossistema, já que a União não vai poder interferir diretamente nessas áreas. Na minha impressão, talvez interfira nessa questão do ecossistema, porque existem muitas questões que terão que ser analisadas. E eu vejo que o governo federal não tem estrutura para fiscalizar, para olhar nas praias mais distantes, por exemplo. Aqui no centro se vê, eu já vi muitas vezes, uma época foi uma coisa assim horrorosa, que estava em Tambaú e Cabo Branco, uma onda para poder se usar a praia, e eu me lembro que a líder, né, ambientalista, Paula Francinetti, na época vereadora, saía gritando na rua, eu assisti pessoalmente, dizendo, estão acabando com as dunas de Tambaú, que eu nunca vi dunas em Tambaú, mas ela estava gritando lá, e tem uma vegetação que quando não está cercada, que fica lá na natureza tal, ela surge, né? Mas o senhor acha que o governo federal consegue fiscalizar para poder fazer com que esses espaços não sejam invadidos realmente? Não acho que o governo federal ele tem a condição de fiscalizar na integralidade. Isso. Até porque a gente vê que tem regiões que estão, de certa forma, abandonadas. Sim. Mas essa é uma preocupação. Isso. E aí eu acredito que é preciso ter cuidado também para que não haja uma invasão, não haja uma degradação ambiental também. Mas é preciso analisar bem. É preciso analisar esses dois pontos para que haja um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o ecossistema e também a necessidade de poder até revitalizar algumas regiões, e talvez a PEC venha com essa proposta.
Aí na prática eu vi que lá nessa região das praias, né, do litoral norte, Camboinha, Bessa e tal, foram removidas muitas cercas e muros, foram tirados, mas ficaram alguns. Como é que está a legislação hoje em relação a olhar para essa situação que hoje, a preço de hoje, é proibido, né? É proibido. Usar esse espaço de forma privada. Exatamente. Hoje é proibido, até porque a PEC ainda não foi aprovada, ela passou pela Câmara dos Deputados, está em discussão no Senado Federal, mas ainda não houve a aprovação, não foi sancionada, ainda está em discussão. E essa, por enquanto, é a polêmica, se será ou não aprovada. O senhor acha que a gente... É porque as pessoas no Brasil são bem radicais, né? A atriz Luana Piovani e Neymar, o jogador Neymar, foi quem abriu essa discussão, assim, vamos dizer, deu vitrine maior a essa discussão, colocando como se fosse a privatização das praias. O senhor vê, enxerga, privatizar mesmo, porque já funcionou e eu não via prejuízo, por exemplo, do uso da praia pela população, porque as ruas que dão acesso, porque as casas da beira-mar, elas já fecham determinados trechos, né? Então tem as vias de acesso. Não via prejuízo. O senhor acha que é privatização mesmo? Coloca isso assim? Então, os famosos, eles deram ênfase a essa questão, né? Porque eles focam mais a parte ambientalista, né? Exatamente. Mas, assim, é difícil falar se vai haver uma privatização, se vão fechar as praias, porque são discussões e nós não temos ainda fatos. Isso. Mas é uma preocupação, né? Porque não há uma proposta de cercar, de fechar a praia, porque a PEC, ela diz que as praias vão continuar abertas e a população vai continuar usufruindo aquilo que é direito. O receio é justamente que, como os terrenos eles poderão ser cercados, isso poderá dificultar o acesso da população até as areias e a praia. Mas assim, é difícil dizer, vai fechar, porque nós não temos, por enquanto, fatos que mostrem que estão fechadas. Exatamente. Né? Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito bom, bem ilustrador, para poder a gente ver e assistir, acompanhando com mais conhecimentos isso aí.